E aí, pessoal, beleza? Terceiro e último episódio dessa primeira parte que soltaram. Soltaram 3 episódios de uma vez, eles têm mania de fazer isso, né? Tá saindo lá na HBO Max. E agora, daqui em diante, é um episódio por semana. Acontece que eu já vou começar aqui com o pé na porta, porque no primeiro episódio de todos, tinha uma cena pós-crédito que ninguém viu. Eu não vi, eu vi pouca gente mencionar, né? Que a gente, depois você dá uma olhada lá. Eu vou falar ela aqui, mas se você quiser, você pula o vídeo, né? Então volta lá pra assistir também, porque a cena é bem macabra. Depois que termina tudo, aparece o Kipling indo lá no túmulo onde é que foi enterrado o chefe e pegando a cabeça do chefe. Gente, a cena é muito macabra mesmo, porque a Dorothy falou que tinha ido enterrar o chefe lá naquele templo lá, né, onde é que tava a mãe dela, etc. Então é aquilo ali mesmo, ele foi lá e pegou a cabeça do chefe, falou que tinha planos para aquela cabeça lá. Vai saber o que tá acontecendo, porque o espírito do chefe tá rolando por aí, e o espírito ainda falou assim, ó, não vou embora senão, enquanto meus restos não forem queimados, né, não vou embora não. Mas então vamos ver, parece que o espírito dele não vai embora por enquanto não, porque a cabeça dele vai ser usada ainda. E falando em morte, aí sim morreu todo mundo na série, né, a gente achou que isso nunca fosse acontecer, mas aconteceu, morreu todo mundo, e aparece eles indo para o barco. Se você não sabe o que é esse barco aí, ó, esse barqueiro aí é o Caronte, que na mitologia tem que dar um dinheiro para poder passar ali, senão não passa não. Tanto que antigamente na Grécia eles enterravam a pessoa com uma moeda debaixo da língua, para que na hora que ela chegasse lá, encontrasse o barqueiro, ela tivesse uma moeda para poder dar para ele. Não mexeram com isso na série, mas o Caronte tá lá, ele atravessa aquele rio Aqueronte, o rio das dores, né, alguma coisa assim, o rio do sofrimento. Ele atravessa ali para poder levar as almas que saem desse mundo para ir pro submundo, pro Hades mesmo. É tipo uma passagem, e eles estão nesse barco aí. Se você quiser saber mais desse barco, ele aparece no Percy Jackson, o Ladrão de Raios, tem ele lá, e também no filme Fúria de Titãs aparece o mesmo barco, a mesma história também. Vai lá dar uma olhada, eles atravessam o barco, mas na hora de chegar, eles começam a sentir o cheiro de ovo e desmaiam. E aí, tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas é que o robô desmaia, mas o robô não sente cheiro. Então não sei se foi pelo cheiro que desmaiaram, mas ele fala que tá sentindo meio estranho, né? Ele que é diferente do resto. Mas a Rita mesmo não desmaia, ou seja, aquele desmaio ali foi de propósito, né? Quem colocou aquele desmaio foi de propósito, feito pra Rita não desmaiar. E aí, nessa cena, tem uma coisa mais intrigante desse episódio, que é o cara que conhece a Rita, o cara que tem um rosto todo desfigurado, que conhece a Rita, que mora lá nesse além aí, nesse submundo, e ele fala que conhece ela, né? E que chama ela de Mindy. Então, pra mim, eu posso estar errado, mas tá parecendo que ele que fez todo mundo desmaiar, porque era parte, né, da história, que desmaiasse, que todo mundo desmaiasse, mas por fim ele não queria que ela desmaiasse mesmo não. E aí que vem um negócio, como que esse cara conhece ela? Ela fala que não conhece ele, né? Eles até mencionam isso lá no final do episódio, que ela fala assim, olha, ele poderia ter conhecido a outra versão de mim. E aí, se você se lembra bem, no final do segundo episódio, a outra versão dela apareceu empurrando ela mesma para poder morrer ali por aquele assistente do Gargwax. A gente ficou em dúvida, eu também fiquei em dúvida, se aquela que apareceu era ela mesma, uma segunda versão da Rita, ou se era a Madame Rouge que faz a cara, que muda a fisionomia dela de Rita. Mas eu acho que era outra versão de Rita mesmo. E essa outra versão de Rita, pelo menos é uma teoria minha, né, já esteve lá e já conhece aquele cara com o rosto desfigurado dali, já esteve lá antes e tudo ali estava planejado para nossa Rita chegar ali agora. E aí vem a versão do além de cada um. A primeira delas é a do Cliff, que encontra o pai dele e ele não se dá bem com o pai dele de jeito nenhum. Ele descobre que o pai dele teve uma coisa na vida que ele próprio não teve. O pai dele conseguiu conviver com a Clara, que no caso é neta dele, filha do Cliff, né? Mais do que o próprio Cliff. E isso aí mexe com ele, desperta uma inveja nele ali, né? Porque isso é o que ele queria ter vivido. É como se o pai dele tivesse tomado isso dele. E por fim o pai dele ainda mata um Pégaso ainda, né? E fica lá destrinchando o Pégaso lá ainda, a cena mais bizarra de todas. O outro que aparece é o Ciborgue conversando com a mãe de todos os passados, e passados não, todos os aléns aí, né? Esse aí é o que eu achei mais interessante, que tem mais a ver com o personagem, uma oportunidade dele conversar com a mãe dele, né, que morreu lá, mas e aí, nessa conversa tem uma coisa interessante, a mãe dele fala com ele que o pai escolheu que ele fosse ciborgue por escolha mesmo, né? Escolheu por escolha, claro, né? Mas assim, ele escolheu que ele fosse ciborgue porque dava a entender que o pai fez ele uma arma, um ciborgue, porque não tinha saída, que era a única forma de salvar o Victor. Mas pelo jeito não, o pai dele tinha outras possibilidades de salvar o Victor, mas escolheu que ele fosse o ciborgue. E aí ficou, né? Ele ficou na dúvida, falou assim, mas será que meu pai escolheu? Será que tinha outro jeito de me salvar? E ele não usou essa forma aí?
E aí a gente não sabe, né? Será que quando todo mundo voltar, eles vão lembrar de tudo que aconteceu, dessas conversas todas que tiveram no além aí? E no submundo da Jane, né, tá lá a Kay, que vai pra casa da avó dela, que é a avó da Jane também, mas enfim, mas é a Kay que manda ali. E ali dentro daquela conversa, a Jane fala que nunca viu a Kay tão feliz. A Kay, né, como eu falei aqui no episódio passado, ela tá mais proeminente, né, do que nunca esteve. E aí, na conversa, a avó fala assim, olha, a Kay gosta tanto de você, né, da Jane, que tem um bonequinho, né, que é, pra ela, aquele bonequinho representa a pessoa mais forte. Então é como se a Kay, a menina, deixasse a Jane tomar conta, se ela gostasse que a Jane fosse a primária ali, né, fosse a principal ali, e é isso que a gente vê naquela conversa dela com a avó. E outra coisa também é que fica confirmado que os traumas, né, do pai da Kay já não existem mais, que ela tá curada daquilo ali agora. E aí a gente chega numa parte muito interessante desse episódio, que é a parte que aparece os Dead Boy Detectives Agency, a agência dos meninos mortos de investigação, de detetives, né? Mas tudo começa quando o Larry recebe o corpo da galera lá, né? A coisa mais macabra de todas. E ele, pra não admitir que eles morreram, coloca eles na mesa de jantar, envolto em bandanas ali, né? E tenta convencer a Doris, não, tá tudo muito bem, tá tudo acontecendo normalmente aqui. E a Doris vê que aquilo é super macabro, mas que ela conhece alguém que pode ajudar. Esses três aí, né, no caso, a menina e os dois meninos mortos, quer dizer, o Dead Boys Detective Agency, eles vão ganhar uma série própria. Por isso que eles aparecem nesse episódio, e eles fizeram, né, nessa aparição, a mesma coisa que fizeram com Doom Patrol. Não sei se você lembra, mas o Doom Patrol apareceu primeiro, na primeira temporada de Titãs, que era só uma forma, num episódio que também não tem nada a ver com Titãs, né? Usaram o episódio só para apresentar o Doom Patrol lá. E aí depois que apresentaram o Doom Patrol lá no Titãs, aí o Doom Patrol ganhou uma série. Na verdade, eles modificaram bem a versão que apareceu no Titãs, mas a ideia é que fosse o mesmo povo mesmo. Fizeram agora a mesma coisa agora com esse Dead Boys Detectives, quer dizer, trouxeram esses três personagens aí pra série do Doom Patrol, pra todo mundo saber do que se trata, né? É como se fosse um pré-piloto. O piloto já é o pré de uma série, né? Mas isso é um pré-piloto, pra você pelo menos saber do que se trata aqueles três ali, e aí sim eles vão ter a série própria deles, né? Que aí sim tem o piloto da série própria deles, e uma dúvida que fica é que ao fim do episódio, a Dorothy foi com eles. Então pode ser que ela apareça na série deles ainda. E no decorrer do episódio a gente fica sabendo mais ou menos da origem de cada um, né? Com os problemas de cada um dos três. Por isso eu digo, é como se fosse um pré-piloto, né? E como eles são experientes, eles sabem tudo que é necessário para chegar lá no submundo. Inclusive o Larry tem que ir no submundo também. E como é que faz? Meio que mata ele, né? Já uma pá na cabeça dele até que ele cai desmaiado e tira o corpo dele, a alma dele do corpo dele, para ele poder ir junto lá pro submundo. E logo eles chegam lá, eles sabem como entra na árvore, como acessa os túneis lá do submundo, onde é que eles estão lá, eles sabem, e logo eles chegam lá no submundo. E logo que chega lá, quem que eles encontram, né? A Night Nurse ou Nightmare Nurse. Eu fui pesquisar, na verdade, o nome da personagem aí na série é Night Nurse. Quando eu fui pesquisar pra saber quem é Night Nurse, existe a Night Nurse da Marvel. E na DC existe a Nightmare Nurse, a enfermeira pesadelo. Só que assim, eu achei que fosse a enfermeira pesadelo nessa série, mas caracterizaram como Night Nurse, né? Então, beleza. Tem a Night Nurse lá, que é a atriz que era a Rowena na série Supernatural, ou seja, de sobrenatural, sai de uma série sobrenatural e vai pra outra no mundo sobrenatural. E na hora de ela trabalha pra morte, né? Eles falam lá. E como os dois meninos já conhecem, sabem muito bem quem que ela é, ele pega um taco de beisebol, porque lá nos Estados Unidos tem que usar um taco de beisebol, e dá na cabeça dela e acabar que a boca dela abre ali como se fosse um inseto, muito estranho mesmo, que é quando o desfigurado vem falar com a Rita, que falou assim, ó, você não se lembra de mim? Mas tudo bem, é isso mesmo. Comenta aqui se você discorda, mas parece que a outra versão da Rita já esteve lá no submundo, aliás, às vezes já até viveu com esse cara desfigurado, a gente não sabe, né? Viveu assim, né? Teve um relacionamento com ele, assim, mais longo, de amizade, enfim, passou um tempo com ele já, e sabe muito bem quem que é ele, já esteve lá no submundo antes, aí essa outra Rita conheceu ele mesmo sabe quem é essa Rita que chegou agora, mas a nossa Rita, né, do nosso tempo, ainda não sabe. Pra quem vê filme de viagem no tempo, assim, né, você fala assim, não preocupa não, eu tô te encontrando hoje, mas você vai ser meu amigo ainda, não preocupa não, você não me conhece agora, mas eu te conheço muito bem, você vai ser meu amigo ainda, mais ou menos essa ideia. Eles fogem da Night Nurse, né, e acabam que chega no barco de novo, e vão correndo no barco, só que aí na hora que ela chega, que ela vê, aí vem a cena mais engraçada pra mim do episódio, que é a hora que ela chega e vê eles fugindo lá, ela
dá uma convulsão ali e tal, e vomita em cima deles, aí todo mundo pensa, meu Deus, é ácido, vai acontecer alguma coisa, aí eles olham, não acontece nada, é vômito e tal, e faz festa lá que é vômito, aquela cena muito doida, e é ali que eles conversam com a Rita, Rita, como é que você conhece aquele cara desfigurado lá? Ela fala, eu não sei de nada não, ele deve ter conhecido, e aí ela menciona nitidamente, ele deve ter conhecido a minha outra versão, ou seja, a Rita viu ela mesma. No episódio passado, né, como eu falei no episódio passado, dá até dúvida se era a Madame Rouge se fazendo de Rita ou se era Rita mesmo. Pelo jeito era Rita mesmo, porque ela própria mencionou. Deve ter conhecido minha outra versão, né, que eu vi também, que eu não conhecia também não. E pra terminar, falando em Madame Rouge, né, tá lá ela na mansão, andando normalmente como se nada tivesse acontecido, e ela nem sabe quem que ela é. Você perguntou quem você é. Ela falou, boa pergunta, eu não sei quem eu sou não. E aí a gente não sabe até onde, né, o que aconteceu com ela. Talvez ela tenha trocado de lugar com a Rita, né, que a Rita tava vestida completamente de Madame Rouge, e a Madame Rouge tá sem a roupa dela que ela chegou, e aí ela não lembra nada que aconteceu, daí a gente não sabe mais o que aconteceu mesmo, né? Esse terceiro pra mim foi o mais fraco dos três, mas tem essa treta aí da Rita, eu tô achando legal colocar ela meio que protagonista nessa temporada, e eu tô gostando de ver. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.